Graça e paz, irmãos. Eu tô nervosa. É a primeira, eu falei pro pastor, né, quando ele me pediu para trazer uma palavra hoje. Eu falei para ele que é a primeira vez que eu vou trazer a palavra, né, no domingo. Eu tô acostumada a falar com as crianças, a ministrar lá no culto infantil. E aí eu brinquei e falei, lá pelo menos se eu falar alguma bobeira, eles não vão nem perceber, eles vão acreditar em tudo que eu falar, né? Mas essa noite, irmãos, eu queria, na verdade, compartilhar com vocês algo que Deus tem feito na minha vida, né? Primeira vez que nós viemos no culto, aqui na Igreja Cristã Evangélica, foi a primeira vez que eu ouvi de forma clara, nítida e sem sombra de dúvidas a voz de Deus. No primeiro culto, quando a Gi subiu aqui com as crianças, que ela saía para culto infantil, eu ouvi o Senhor dizer de uma forma muito clara para mim: eu preciso de você aqui para pastorear essas crianças. E desde então eu conversei com o pastor e aí eu comecei a me envolver com o ministério infantil. E conforme os anos foram passando, na época da pandemia, comecei a ver que eu não tinha mais só crianças dentro de casa. O Pedro estava crescendo e eu comecei a me deparar com algumas situações que eu não sabia como fazer. Eu não sabia como agir, eu não sabia o que fazer mesmo. E então, nessa época, eu comecei a buscar mais conhecimento sobre educação de filhos, à base da Bíblia. E de lá para cá, eu tenho estudado bastante sobre isso. E o Senhor me pôs uma vontade muito grande no coração de, além de pastorear as crianças, poder ajudar os pais nessa difícil missão de cuidar e de educar e de conduzir os nossos filhos a Cristo. Então, quando o pastor me pediu para trazer a palavra hoje, eu não poderia falar de outra coisa que não fosse da relação entre pais e filhos, né? Eu sei que nem todos têm filhos crianças e que os ensinamentos que eu tenho estudado são basicamente para crianças, mas para os pais, acho que os filhos são eternas crianças e os relacionamentos com os filhos são eternos e a gente vai crescendo. A gente fala que é que nem videogame, as fases vão só ficando mais difíceis. E às vezes a gente tem filhos adultos e a gente também não sabe como a gente melhorar esse relacionamento com os nossos filhos. Então eu creio que é uma palavra para todos, não só para quem tem as crianças, mas também para quem tem os filhos adultos, para quem tem os netos, sobrinhos, para a gente poder conversar essa noite sobre esse assunto. E a gente busca conhecimento sobre tanta coisa, né? Quando a gente quer melhorar o nosso desempenho no nosso trabalho, a gente estuda, a gente busca fazer uma faculdade, uma pós-graduação. Quando a gente quer cuidar da nossa saúde, a gente pesquisa receitas, low carb, a gente pesquisa atividade física, a gente entra num estudo assim de causa mesmo, quando a gente quer melhorar em alguma coisa, né? Mas, irmãos, quando se trata de educação de filhos, a gente não estuda. A gente erra achando que a gente tem o instinto materno e o instinto paterno. E nós não temos, irmãos. Nós temos o costume, as experiências que nós temos ao longo da nossa vida, de situações que nós já vivemos e nós já passamos e que nós acabamos agindo daquela mesma forma diante de uma dificuldade, diante de alguma situação que nós passamos com os nossos filhos. Nós não devemos esperar que diante de uma situação difícil vai do nada ali aparecer um anjo do Senhor e te dizer o que fazer imediatamente e você nunca passou por aquela situação. E é aí que nós erramos. Erramos como pais, erramos como mães, erramos na criação dos nossos filhos, de achar que do nada nós vamos conseguir ter uma situação e tomar
contornar ela da melhor forma possível. Às vezes nós conseguimos, né? Deus é misericordioso, mas nós conseguimos. Mas nós precisamos buscar nas Escrituras aquilo que Deus tem para nós e para o nosso relacionamento com os nossos filhos. E a gente brinca que quando filho nasce, devia vir com um manual, né? E nós temos, irmãos, está aqui. É um manual de vida. É um manual da criação dos nossos filhos também. Tudo está previsto aqui, tudo está escrito aqui, descrito, ensinando. Então, quando eu comecei a pesquisar, você acha tudo sobre criação de filhos. Desde pessoas de educação positiva, de todos os segmentos, digamos assim, educacionais que você queira fazer com seus filhos. Mas eu queria que o Senhor me desse algo que fosse realmente referente à palavra de Deus. Eu queria poder entender como que eu ia decifrar esses versículos na vida dos meus filhos, né? Eu digo pela minha experiência. E no começo desse ano, eu acompanho uma pastora de crianças há muito, muito tempo. Ela já tinha aberto um curso várias e várias vezes e o valor era muito alto, eu nunca consegui fazer. E no começo desse ano, ela abriu o curso e eu acompanhei aquelas coisas de internet. Faz aquela semana grátis de aulas e não sei o quê. E no final da semana vende o curso, né? E aí ela abriu o curso, foi numa segunda-feira de manhã. E aí eu entrei para ver o valor do curso e estava assim, um valor meio... Falei, será que é isso mesmo? Isso eu posso. Esse valor a gente... às vezes gasta com tanta coisa, e aí eu pensei naquele dia, esse valor eu posso investir na minha família, nos meus filhos. Aí eu peguei o telefone e liguei correndo pro Léo. Falei, a gente pode gastar tanto por mês? Aí ele já me conhece, falou, pra quê? Aí eu falei, sabe aquela pastora assim, assim, assado? Então, ela está vendendo o curso e eu quero comprar. Aí eu estou fazendo desde então esse curso, que vai desde a primeira infância até a adolescência, sobre a criação de filhos, e é isso que eu queria dividir com vocês essa noite. Então, eu coloquei... Na verdade, o pastor, quando ele me chamou, ele me falou assim, você podia falar, tipo assim, 5 conselhos bíblicos para educar filhos. Ele falou assim, já te dei até um tema. E, na verdade, eu estava estudando, naquela semana no curso, 5 conselhos bíblicos da educação de filhos. Então, eu creio que foi providência de Deus mesmo, essa mensagem dessa noite. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu quero colocar essa noite, o primeiro versículo que nós vamos ver está em 2 Timóteo 3:14. O Léo vai projetar aqui para a gente. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. A minha versão, que é uma versão na linguagem de hoje, diz assim: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. O primeiro conselho bíblico que nós temos essa noite é: seja exemplo. Seu filho sabe de quem ele tem aprendido. Seu filho sabe que é verdade, pois conhece de quem aprendeu, que são vocês, nós, os pais. Quando nós ensinamos nossos filhos, eles aprendem, as crianças, isso é comprovado cientificamente, eles aprendem mais pelo ver do que pelo ouvir. Eles aprendem mais pelo o que nós fazemos do que pelo que nós dizemos. Então, eu posso dizer, vamos ao culto. E aí, eu não quero ir para a igreja. Aí você pensa, nossa, mas por quê? Vai para a igreja todo domingo, você devia já estar acostumado. Talvez porque durante a semana nós ficamos assim, domingo eu queria descansar, mas eu tenho que ir para a igreja. Tem tanta coisa para fazer aqui hoje e ainda tenho que ir para a igreja.
Às vezes nós nos comportamos, nossa, você viu a pregação hoje? Não tinha muito nada a ver na hora que a gente monta no carro para ir embora. Às vezes a gente reclama do volume do louvor. Às vezes a gente reclama que a pregação demorou demais e que a gente estava com fome e queria ir embora. Então, o fato de você trazer o seu filho para a igreja, ele não está aprendendo nada se na hora que ele está em casa, nós estamos reclamando da igreja. Nós estamos reclamando que, eles foram lá para o fundo e só pintaram um desenho. Eles ouvem. E aí, quando você chama para ir para a igreja, eles pensam, eu vou naquela chatice de novo. Nem meu pai e minha mãe gostam de ir. Para que eu vou? Então, nós devemos ser exemplo. A igreja, a comunhão é importante. A igreja é só um exemplo, né, meus irmãos? Então, assim, eu queria que meu filho orasse. O que eu faço para o meu filho orar? Ore com ele. Às vezes, a gente espera situações das nossas crianças, dos nossos jovens e até dos adultos que nós não fazemos. Então, o que eu faço para o meu filho orar mais? Ore com ele. Não mande ele ir orar, chame ele para orar com você. Eu queria que meu filho tivesse um relacionamento assim, ele está entrando na adolescência, ele é jovem, ele está começando a ter influência do mundo lá fora, de amigos, não sei o quê. Eu queria que ele tivesse um relacionamento com Deus. Tenha você um relacionamento com Deus. Seja você dependente de Deus, a ponto de quando o seu filho precisar de alguma ajuda, ele conseguir entender que quando você precisa de uma ajuda, você recorre a Deus. Então, para que ele possa também recorrer ao Senhor, para que você seja o exemplo, para que nós sejamos o exemplo. Às vezes, e isso, irmãos, eu estou falando da parte espiritual, mas de tantas outras coisas. Eu queria que meu filho crescesse e fosse uma pessoa honesta. Ele vai fazer se você for uma pessoa honesta. E às vezes, irmãos, a gente perde oportunidades de ensinar essas coisas para as nossas crianças, para os nossos filhos maiores. Eu vou falar criança várias vezes, mas aplica-se para qualquer idade, tá? Às vezes a gente perde a oportunidade. Por exemplo, hoje alguns irmãos trouxeram um alimento para doação da cesta da igreja. Quando eu trago, eu também falho. Poderia pegar e falar assim: filho, você está vendo esse pacote de arroz? Nós estamos levando para a igreja. Você sabe por quê? Vamos levar para essa igreja porque tem pessoas necessitadas que precisam comer e elas não têm dinheiro para comprar. E com a graça de Deus nós temos. Então nós vamos levar para abençoar a vida delas. Elas nem vão saber que fomos nós que demos, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que elas vão ser alimentadas e que o Senhor vai providenciar a família certa para esse alimento. E um ato simples, quanta coisa eles aprenderam. Aprenderam a dividir, aprenderam a ter compaixão por quem precisa, aprenderam a doar, aprenderam que para você ajudar alguém você não precisa aparecer, porque a pessoa que vai receber aquilo não vai nem saber quem deu. Então, em coisas simples do dia a dia, a gente perde, às vezes, a oportunidade de inserir as coisas divinas na vida da nossa criança, dos nossos filhos. Nós perdemos essa oportunidade de ensinar. Ensinar a palavra de Deus não é só a gente sentar e ler a Bíblia com eles. É no decorrer do dia, é no caminho, no caminhar. Você foi no mercado e pegou um troco errado e voltou e devolveu. Filho, você viu o que aconteceu? Nós pegamos um dinheiro errado, não era nosso. Então nós devolvemos. Nós fazemos isso, mas às vezes nós não paramos para explicar. Você viu o que aconteceu? Nós precisamos ter esse olhar de uma criança, de um jovem, de um adulto, seja qual for a idade do seu filho, você é admirável por ser um pai e uma mãe. Então, você viu o que aconteceu? É lógico que se você tem um filho adulto, você não vai ficar, filho, você viu o que aconteceu? Mas o seu filho vai ver pelo exemplo. Então, seja exemplo, ter um relacionamento com Deus. E também, irmãos, exemplo na vida como casal, na vida individual, seja exemplo para os seus filhos. Você ora, nós que temos filhos crianças, oramos pelo futuro genro, nora, que nós esperamos dos nossos filhos.
O que o Senhor tem preparado para eles? Só o Senhor sabe. Mas nós devemos ser exemplos como casal também. O respeito que o seu filho, sua filha vê. Pai, o respeito que você dá para a mãe. Mãe, o respeito que você dá para o pai. Nós queremos que nossas filhas, meninas, sejam obedientes, submissas ao marido, que elas casem com um homem de Deus e que elas saibam ser conduzidas por aquele servo que o Senhor tem preparado para elas. Mas a gente discute com o marido na frente das meninas. Você não manda em mim. Meninos, nós que temos os meninos, os pais, como você trata a mãe? É com carinho? É com respeito? De vez em quando fala assim, hoje você vai ficar com a vovó, que nós vamos sair para namorar. Porque o papai também é da mamãe, a mamãe também é do papai. Hoje vocês vão ficar aí, principalmente para quem tem os filhos pequenos. Porque o papai e a mamãe, a gente precisa namorar, a gente precisa sair. Mãe, hoje você vai ficar com o papai porque a mamãe vai no salão, vai arrumar o cabelo. Sabe por quê? Porque eu preciso ficar bonita. É coisa simples, sermos exemplos em coisas do cotidiano, em coisas que nós queremos que os nossos filhos façam e sejam, e tenham o cuidado de ser quando eles forem crianças. O segundo versículo está em Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A minha versão diz assim: portanto, não cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Então, o segundo conselho que a Bíblia nos traz essa noite é: tenha paciência. Não espere resultados imediatos. Educar é uma missão de longo prazo. Você vai falar hoje, você vai falar amanhã, você vai falar depois de amanhã, e depois de amanhã. Vamos falar 70 vezes, 7 vezes, talvez até um pouco mais. Mas, no momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Ter paciência é o segundo conselho bíblico dessa noite. É difícil. A gente fala hoje, a gente quer que eles acatem hoje e que eles façam amanhã. Irmãos, quanta paciência o Senhor tem conosco. Quantas vezes, quantas chances o Senhor já nos deu. E nós não queremos fazer isso com os nossos filhos. É hoje, é agora, você tem que fazer amanhã e pronto. Já ouviu, já aprendeu, já tem idade suficiente para aprender sobre isso. Paciência, irmãos, é a longo prazo. A hora que eu estava sentada ali, eu estava vendo o Miguel e o Gabriel correr aqui, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Todo domingo, antes de sair de casa, eu pergunto assim: pode correr na igreja? Não. Pode ficar gritando na hora do culto? Não. Aí chega aqui, eles correm e eles gritam. Paciência. Uma hora eles vão sentar e vão ouvir. Agora eles ainda estão correndo e gritando. Então, irmãos, paciência. Uma hora eles vão ouvir. Talvez demore, uns ouvem primeiro, outros ouvem depois. Outros vão conseguir ouvir só depois que eles forem pais. Mas uma hora, aquilo que você não cansou de dizer, você vai colher. Tenhamos paciência. Educar é a longo prazo. É difícil, é cansativo, eu sei. Mas é necessário. A paciência que o Senhor tem conosco, tenhamos essa paciência também. O terceiro versículo está em Provérbios. Nossa,
comi a referência aqui, coloquei versículo 12, não coloquei o capítulo. Não vou achar agora. Eu vou ler o versículo, irmãos, está em Provérbios, eu não coloquei o capítulo, coloquei só que é versículo 12. Diz assim: pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem lhe quer bem. Então, o terceiro conselho bíblico essa noite é: não abra mão da disciplina. E agora tem gente que vai gostar desse conselho, né? Não abra mão da disciplina. Regras, limites, valores fazem parte do nosso processo de disciplina na vida de uma criança. Nunca negocie isso. Não abra mão da disciplina. E aqui, irmãos, eu quero deixar uma coisa assim, muito clara, explicada. Disciplina não é vara, não é bater. Disciplina são valores, são limites e são regras. Quando você tem regras, valores bem determinados dentro da sua casa, seu filho vai saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Eu sei que a questão da vara, a gente pode ter um estudo só sobre isso. A vara, exatamente na Bíblia, se ela for traduzida da forma, ao pé da letra, ela não quer dizer a vara de bater. Não vou entrar nesse detalhe aqui, porque é uma coisa assim, muito ampla. Eu sei que tem pessoas que corrigem batendo justamente por causa desse versículo, tá? E a questão do castigo, de bater na criança, de castigar através do bater, cada família tem os seus costumes, mas a gente não corrige e a gente não aprende apanhando. Quando a gente tem um colega de serviço que faz uma coisa errada todo dia, a gente não ensina ele batendo. E as crianças também não aprendem apanhando. Então, a disciplina aqui, a autoridade que o pai e a mãe têm que ter, deve ser maior do que o medo que seu filho tem de apanhar. Se o seu filho tiver medo de você, você nunca vai conseguir corrigir ele. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Se o seu filho tiver medo, não cabe o amor dentro do coração dele. Então, nós devemos ter esse cuidado de colocar na nossa casa valores. Quais são os valores que sua família tem? Vir para o culto de domingo à noite é algo inegociável. Sentar, almoçar em família no domingo é um valor que sua família tem? Almoçar todos à mesa no domingo? O que é um valor na sua família? O seu filho precisa saber que isso é um valor e isso é algo inegociável. Mentir é aceitável na sua casa? O que é um valor? Quais são as regras? É óbvio que quando eles são pequenos, se você falar assim para ele, não pode pôr o dedo na tomada, porque aqui passa uma corrente elétrica de 220 volts, que se você colocar... a hora que você falou não, o colocar dedo na tomada, ele já nem ouviu. Mas entra a paciência. Quanto menor os nossos filhos, maior o governo que nós temos sobre eles. Quanto maior eles vão ficando, menor é o governo que nós temos sobre eles. Então, quando você coloca os valores no coração deles, eles vão levar esses valores para a vida. Muitos pais reclamam que quando o filho cresce, entra na adolescência, na fase adulta, ele abandona a igreja. Talvez porque quando ele era pequeno, não era um valor, claro, vir para a igreja. Ele vinha obrigado. E aí, se você tem o seu filho na adolescência e ele diz, hoje eu não vou à igreja. E você diz, você lembra que aqui na nossa casa ir para a igreja é inegociável? Quando você for grande, quando você for maior,
quando você tiver a sua casa e a sua vida, se você optar por não ir na igreja, é uma opção sua. Mas enquanto você estiver aqui em casa, ir para a igreja é algo inegociável. E aí, irmãos, é orar, entregar nas mãos do Senhor. Nesse tempo que ele tem inegociável de vir na igreja, tem anos para Deus falar no coração dele. Nós não devemos desistir. Lembra do versículo? Nós teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Então aqui, não abra mão da disciplina. Sim, nós devemos corrigir. Nós devemos colocar limites. Lógico, nós devemos. É o nosso papel de pai e mãe. Seu filho quer pular lá do quarto andar do prédio porque ele acha que ele é o super-homem. Ele pula, se deixar ele pula, ele não tem noção. Quando pequenos, nós temos esse governo. É a nossa obrigação de pai e mãe colocar limite em tudo que eles precisam de limite, cercá-los. Mas temos que ter sabedoria. Quando os nossos filhos tiverem um problema, eles têm que correr para nós, não de nós. Tem criança que mente porque tem medo de apanhar. Se ela contar a verdade. Se eu falar para o meu pai, para minha mãe que eu fiz isso, eu vou apanhar. Tem criança que esconde, tem criança que sofre abuso e não conta, porque tem medo. O pai e a mãe não vai acreditar, porque não tem um relacionamento aberto. Um relacionamento, às vezes, opressivo. Um relacionamento, às vezes, que se ele tira uma nota baixa, ele é castigado. Através da punição física, eu estou dizendo. Então, sim, Daiane, mas aí ele vai fazer o que ele quiser e eu não posso castigar. Irmãos, nós devemos ter consequência para as coisas erradas que eles fazem. Eles devem entender desde pequeno que eles devem ter consequência nas coisas erradas que eles fazem. Porque é isso que a vida lá fora vai ensinar para eles. Eles errou, vai ter uma consequência. Eles acertaram, vai ter uma consequência. Tudo tem consequência. As coisas boas e as coisas ruins. Tem consequência. Sim, eles terão consequência. Por isso que os valores e as regras devem ser claras. Consequência. Se você fizer isso, você vai perder o direito disso. Se for isso, você perde o direito disso. É outro ponto que a gente pode ficar horas falando dessa questão da disciplina. Mas o que eu queria dizer essa noite, irmãos, como pais, não abrirmos mão da disciplina. São, assim, há aquela linha de educação de filhos onde é totalmente liberal. É uma educação, eles chamam de educação positiva. A criança senta junto com o pai e com a mãe, estabelece as regras. Irmãos, isso não é bíblico. A autoridade dentro da sua casa é você. Sou eu, é o pai e a mãe. E vocês são a autoridade. Então, o pai e a mãe estabelecem as regras. E os filhos obedecem às regras. Não obedeceu a regra, a criança tem uma consequência. Irmãos, mais uma vez eu digo, sobre a punição, né? Toda vez que nós erramos com Deus, se Deus nos punisse, de verdade. Deus, o Deus que nós servimos, não é um Deus de castigo. Deus não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. Nós arcamos com as consequências das nossas escolhas. Deus, ele não é um vilão. E isso também nós devemos ter cuidado na hora da regra, na hora do cuidado e da disciplina. Se você fizer isso, Papai do Céu vai ficar bravo com você. Deus não gosta de criança que se joga no chão. Que Deus é esse que nós estamos pintando para as nossas crianças, para os nossos filhos? Seu filho chega e fala, você faz, depois você se acerta com Deus. Que Deus é esse? A Bíblia diz que Deus é um Deus de amor. Deus, ele não pune, irmãos. Deus não pune e Deus não castiga ninguém. Não castiga. Nós sofremos as consequências das nossas escolhas. Se caísse um raio na nossa cabeça toda vez que a gente cometesse um pecado, Deus lá do céu falasse, aquele ali pecou.
Ah, não. Ó, me desobedeceu de novo. Deus não faz isso conosco, irmãos. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor constrange. O amor de Deus é um amor tão incalculável, imensurável, que ele é um amor que nos constrange quando nós pensamos o tão pecadores que nós somos e o tanto que Deus nos ama. E então, quando nós erramos, quando nós pecamos, aquilo nos incomoda de saber que nós fizemos algo de errado para um Deus tão maravilhoso, amoroso que nós temos. Nós estamos muito, muito distantes de sermos como Deus. Mas nós temos que nos esforçar ao máximo para dar esse amor constrangedor para os nossos filhos, a ponto de que quando eles errarem, eles se sintam constrangidos por saber: poxa, meu pai e minha mãe me amam tanto e eu fiz isso. Então, irmãos, a disciplina é amor. A base da disciplina é amor. Quando você disciplina com amor, como eu mencionei, o versículo fala que o amor lança fora todo medo. Então, vamos ser cautelosos no disciplinar. É necessário. Regras e limites são essenciais, mas não devemos só cobrar. Devemos deixar claro para eles quais são as regras e os limites. Porque eles precisam saber o que eles podem e não podem fazer. Principalmente para os pais dos pequenos. Eles precisam saber. Como eu disse, você não precisa explicar e dar uma aula de por que ele não pode pôr o dedo na tomada. Ele não pode pôr o dedo na tomada. E pronto. É só isso. Conforme ele for crescendo, só o não vai ser mais... Não pode. Aí ele vai começar a dizer, mas por quê? Aí sim você pode começar a explicar por quê. Porque se você pôr, vai machucar. Conforme nossos filhos vão crescendo, eles vão precisando de mais explicações. O só o não basta mais. Não porque eu não quero. Não porque meu pai também não deixava fazer, você também não vai. Minha mãe não deixava fazer, você também não vai fazer. Só o não é mais suficiente. Então nós precisamos, conforme eles crescem, as regras, os limites têm que ser revistos. Porque eles estão crescendo. E eles vão precisar de limites diferentes e regras diferentes, esclarecimentos diferentes. Só o não será mais necessário. Nós devemos a todo tempo corrigir, colocar limites e colocar regras. Não abrirmos mão da disciplina, porém façamos isso com amor. O outro versículo é 1 Pedro 4, 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mais ou menos o que eu acabei de dizer. A minha versão diz: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Eu já entrei um pouco nesse ponto aqui no versículo anterior, né? Priorize o relacionamento acima das regras. Ame seu filho independentemente da performance dele. Não importa se veio aquela nota baixa, se o seu filho é pequeno. Não importa se, dependendo de alguma situação, você pegou uma mentira. Não importa se seu filho pegou seu carro e saiu escondido. Não importa se você ficou sabendo algo pela boca de alguém que seu filho fez. Ame acima das regras. Ame incondicionalmente. Aí você pode pensar assim: ah, mas qualquer pai e mãe ama incondicionalmente. Pode ser. Mas a gente não demonstra esse amor incondicional ao tempo, não demonstra esse amor incondicional. E às vezes os nossos filhos, independente da idade deles, acham que para eles serem amados, eles precisam de um padrão, seguir um padrão. Se eu pisar fora, meu pai e minha mãe vai desaprovar. Se eu fizer tal coisa, eles já vão deixar de me amar. Porque talvez as regras são tão estridentes e as punições e os limites são acima do amor incondicional. É difícil, às vezes,
Acredito que você fala, principalmente talvez na época da adolescência, ou se o seu filho já é adulto e você está tentando instruí-lo e falar, e aí ele comete o mesmo erro, e ele comete o mesmo erro, e ele comete o mesmo erro. É fácil para a gente amar uma criança boazinha, uma criança naqueles padrões de obediência, mas e aquele que a gente intitula de difícil? Ah, essa criança é difícil. E amar esse incondicionalmente. Amar aquele adolescente que vem à igreja e que louva e que participa e que se compromete é fácil. E aquele lá fora que está dando trabalho? E amar incondicionalmente aquele? Amar incondicionalmente aquele talvez seja mais difícil. Então nós devemos, irmãos, amar os nossos filhos incondicionalmente, independente dos erros deles. Porque o nosso Pai Celestial nos ama incondicionalmente, além dos nossos pecados, das nossas falhas e dos nossos erros. Talvez com o passar dos anos seja difícil você amar incondicionalmente seu filho. Mas nós precisamos amá-los incondicionalmente. Porque, de novo, eu vou dizer que o amor transforma, o amor lança fora todo medo. Amemos incondicionalmente, apesar dos erros, apesar das falhas. E dizendo isso, eu te amo. Nunca titulando os nossos filhos, nossa, de todos os que eu tenho, esse aqui é o mais desobediente. Ah, sabe, aquele é terrível. Nunca, irmãos, nunca devemos rotular os nossos filhos, principalmente quando crianças. Eles não são desobedientes, eles cometeram uma desobediência. E aqui eu quero dizer assim para os pais, principalmente dos pequenos, quando nós vamos corrigi-los, tenhamos sempre o cuidado de pegar a Bíblia. Se nós conseguirmos, né? É difícil, eu sei, mas a gente precisa ser resiliente nisso. A gente precisa ser cauteloso. A gente precisa de... É mais uma educação nossa do que deles. Porque na hora do nervoso, da raiva, que você explode, você dá uma palmada, você fala áspero, você fala grosso, você manda pro quarto, você põe de castigo, você dá uma palavra atravessada. Se o seu filho mentiu, por exemplo, já falei para você não mentir. Quantas vezes você quer ser amigo do diabo? Quem que é o pai da mentira? É perto dele que você quer ficar? Ou a gente pode pegar, abrir a Bíblia, ler um versículo onde diz sobre a mentira. Filho, você está vendo o que a Bíblia diz sobre mentira? Você não é uma pessoa assim. Você é bom, você é amável, você é carinhoso. Esse comportamento não diz respeito com a pessoa que o Senhor fez para você ser. Isso não cabe na sua vida. Não cabe na sua realidade. Não é isso que Deus fez você para ser. Você é muito mais do que isso. Então, irmãos, é mais nós do que eles. É mais a forma como nós vemos os atos deles. Às vezes, não é uma má criação. Às vezes, é um comportamento diferente daqueles que nós esperamos. Às vezes, é um comportamento diferente daquele que nós podíamos fazer. E não é porque eles são uma criança diferente do que nós fomos, que eles são desobedientes, que eles são difíceis, que eles são terríveis, que eles são teimosos. Nunca titule o seu filho de difícil, de terrível, de desobediente. Porque Deus não fez ele para ser nada disso. Então, quando o nosso filho ouve, Deus fez você para ser uma bênção. Deus te fez para ser um músico. Deus te fez para ser
Enfim, aquilo que você vê que seu filho gosta de fazer, enalteça isso nele. Quando nós sabemos, essa pastora que eu disse para vocês, irmãos, ela é uma pessoa que ela diz que nós temos que ser intencionais na vida dos nossos filhos. Eu tenho um filho que gosta muito de música. E isso é notório. Então, eu digo para ele, um dia você vai tocar lá com o Ministério de Louvor. Você está praticando? Porque um dia você vai tocar lá em cima. Ele se enche. Um dia, nossa, você sabe mais. Olha, sabia que quando eu era pequena eu fiz aula de piano, mas eu nunca consegui tocar essa música? Você está melhor do que eu. Ele se enche. Eu preciso aprender muito ainda, irmãos, muito, porque não é fácil. Hoje mesmo eu perdi a paciência. Não é fácil, eu sei que não é, mas é muito mais a forma como que nós conduzimos a situação, que nós vamos moldando o caráter deles. Então ame incondicionalmente. Sobre o amor incondicional ainda, irmãos, eu quero dizer que amar é deixar errar. Amar é deixar se frustrar. Aquela ideia de que a criança precisa disso porque senão ela vai se frustrar. Ela vai se frustrar. E vai ser assim na vida adulta. Ela vai se frustrar, nem tudo que ela quer ela vai ter. Nem tudo que ela quer ela vai poder. Nem todo lugar que ela quiser ela vai poder ir. Então, amemos. Mas também saibamos deixar os nossos filhos arcar com as consequências dos erros, das limitações, das privações. Amar é deixar errar. Às vezes nós amamos tanto que nós super protegemos. Nós vamos na frente tirando, tapando os buracos para eles não pisarem, para eles não caírem. Ou na hora que eles caem, a gente vai lá e puxa rapidinho para eles não sofrerem as consequências do tombo. Mas nós temos que deixar eles errar. Temos que deixar eles aprender a resolver os problemas deles. Vou dar um exemplo, eu não quero de bandeira nenhuma que os irmãos achem, nossa, lá na casa da Daiane é tudo mil maravilhas, mas são as mudanças que eu aprendi a fazer e que eu quero compartilhar com vocês, porque pode ser que alguém também precise mudar. O Pedro, como eu disse para vocês, que tem alguém que gosta de música, é o Pedro, ele faz guri, e ele estava fazendo canto e violão. E chegou uma hora que ele não queria mais participar do canto. E aí eu disse assim para ele, você pode sair do canto. Você vai lá conversar com o professor e dizer para ele por que você quer sair do canto. Eu não vou. Mãe, vai lá, fala com ele. Você quer sair? Quero. Por quê? Porque eu quero me dedicar só ao violão. Não era, porque ele queria sair mesmo. Porque eu quero me dedicar só ao violão. Então vai lá e conversa com o professor. Fala para ele que você quer sair do canto. Ele foi no canto mais 3 semanas. Até ele criar coragem de conversar com o professor. Eu podia ter ido lá e conversado com o professor. Mas eu vi ali uma maneira de autonomia dele. Vai lá e resolve o seu problema. Conversa com o seu professor. Aí ele criou coragem, conversou com o professor. E o professor perguntou para ele, por que você quer sair? E ele respondeu para mim. Eu imaginei que o professor faria essa pergunta. Professor, porque eu quero me dedicar só ao violão. Tudo bem, então, Pedro. Então, eu quero ver você se dedicar bastante ao violão. O professor respondeu para ele. E aí, ele chegou em casa orgulhoso e feliz que ele tinha conseguido falar com o professor. E aí, eu disse, tá vendo? Parabéns, você resolveu o seu problema. Vão vir diversas situações que ainda posso errar e correr lá e resolver para ele, mas à medida do possível que a gente vai vendo as oportunidades, deixamos eles resolver os problemas deles. Deixamos eles. O professor podia ter virado para ele e dito, não, você vai continuar. Não sei, poderia ter acontecido. E aí ele ia ter que ver uma outra forma de convencer o professor a sair. Então vamos começar a dar autonomia e deixar eles se frustrarem e deixar eles errarem. Acima do nosso amor condicional, lembremos que o errar e o se frustrar faz parte de amar também. Deixar eles escolher os frutos das decisões deles. E para terminar, irmãos, o último versículo
é penúltimo, na verdade, que dentro desse tema tem 2 versículos. Também está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. A minha versão, na linguagem atual, diz assim: desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe eram sabedoria para receber a salvação que tem pela fé em Cristo Jesus. O último conselho dessa noite: pregue o evangelho ao seu filho. Ensine ele desde a meninice as sagradas escrituras. Pregue o evangelho. A infância é o tempo oportuno para levar nossos filhos a Cristo. Esses dias eu compartilhei no grupo um gráfico da faixa etária de conversão. Qual é a faixa etária mais comum de conversão? E abaixo dos 12 anos é onde o gráfico é maior. Depois dos 12 aos 20, esse gráfico diminui, dos 20 aos 30 ele já fica bem pequenininho, acima dos 30 é bem menor. Então, a infância é o tempo oportuno para levar nossos filhos a Cristo. Quanto mais cedo pregarmos o evangelho para eles, mais cedo colheremos os frutos. Não tem colheita sem plantio. Então, nós devemos falar sobre o amor de Deus para os nossos filhos. E eu nem coloquei muita coisa aqui, eu só coloquei uma observação para me contar para vocês o que aconteceu lá em casa, sobre achar que é muito cedo para falar sobre a palavra de Deus para os nossos filhos. Desde que eu comecei a fazer esse estudo, eu comprei um livro de devocional, né, para fazer com as crianças. Então, eu faço devocional só com o Pedro e com o André. Fazia só com o Pedro e com o André. Então, eu deixava os gêmeos intertidos lá na sala, ou eu esperava eles dormir, e pegava e fazia o devocional com o Pedro e com o André. Aí, eu estava vindo nesse ritmo de devocional, e estava sendo uma bênção. Eu tive a oportunidade de contar várias coisas sobre a minha vida espiritual, sobre as minhas experiências, e estava uma beleza. E aí, eu pensei, preciso fazer alguma coisa com o Miguel e com o Gabriel. Aí eu falei, mas eles são muito pequenos, eles não entendem ainda, né? Eles já vão fazer 4 anos, né? Mas para mim, eles ainda são bebê. Eles não vão entender nada que eu falar. Se eu fizer um devocional, se eu fizer alguma coisa, eles não vão absorver nada. Aí depois de um dia desse, que eu fiz o devocional com o Pedro e com o André, eu coloquei eles na cama. E aí tem as 2 caminhas, a gente põe umas almofadas assim no meio, porque a gente às vezes tem que ficar horas sentados ali esperando eles dormir. E aí eu estava ali sentada no meio das 2 camas, esperando eles dormir. Aquele silêncio no quarto, de repente o Miguel desenrola, bate, joga de ladinho. E ainda chacoalhou a perninha assim. Eu falei, o quê? Aí ele riu, olhou para mim e falou, desenrola, bate. E mexeu a perninha e falou, joga de ladinho. Irmãos, naquela hora eu parei e pensei assim, pequeno para quê, né? Porque eu pensei que ele era, para entender as coisas. Aí eu falei para ele, onde que você aprendeu essa música? O meu amigo lá na escola. Nós achamos, irmãos, que eles são pequenos, que eles não estão entendendo nada. Mas se ele consegue entender um desenrola, bate, joga de ladinho, ele consegue ouvir uma musiquinha. Ele consegue dizer que Deus é amor, tralalalalalalala, que é mais fácil do que dizer desenrola. Então, às vezes, nós demoramos para começar a falar de Deus para os nossos filhos. Nunca é cedo demais para falar de Deus para os nossos filhos. Preguemos o Evangelho. E aí eu comecei a colocar eles na sala e começamos a fazer o devocional na sala. E é um caos. É uma loucura. Aí teve um dia que no meio daquele sobe, desce, pula e vira piroleta. Eu dou 2 livrinhos na mão deles, o Pedro e o André pegam a Bíblia, e eles pegam 2 livrinhos lá.
O livro estava riscado, o livro estava de ponta cabeça, já tem livro rasgado. E aí o André um dia falou assim para mim, por que que eles têm que participar do devocional? Aí eu falei, André, porque uma hora eles vão entender. Ah, mas está demorando muito. Aí naquele dia eu falei, Senhor, eu estou fazendo tudo errado. Em vez de ensinar os pequenos, eu estou desmotivando o maior. E aí, irmãos, Deus nos deu um presente naquele dia. Depois do devocional, tem um textinho curtinho lá de oração. Normalmente eu peço para eles fecharem o olho, eu falo, eles repetem. Tem dia que um deles quer ler a oração e eu fecho o olho e repito. E aquele dia, na hora que eu falei, agora vamos orar. Aí o André, que jeito? Eu falei, vamos orar. A hora que a gente estava orando, o Gabriel sentou do ladinho do André, fechou o olho e começou a repetir. Tudo que a gente falava, o Gabriel repetia. E aí o André abriu o olho e olhou para mim e fez assim, tipo, ó, tá dando certo, vamos continuar. E aí nós continuamos orando e ele continuou repetindo. E aí na hora que acabou de orar, o Gabriel abriu o olho e falou assim, Jesus está feliz comigo. E eu falei para ele, sim, Jesus está feliz com você. Eu orei. Eu falei, sim, você orou. E aquilo eu olhei para o Pedro e para o André, os olhos deles estavam cheios de lágrimas. Porque nós tínhamos acabado de falar, uma hora eles vão aprender. O Miguel não, o Miguel estava lá virando piroleta, correndo, mas vai chegar a hora dele também. É todo dia assim? Não, não é. Mas aquele dia deu certo. Então, irmãos, não ache que eles são pequenos demais para ouvir a palavra de Deus. Depois já teve outros devocionais e ele ficou lá sarapiando, pulando. Mas aquele dia em específico nós fomos para a cama e ele falava, Deus está feliz, Jesus está feliz comigo, mamãe, eu orei. E eu nunca disse para ele, olha, se você orar, Jesus vai ficar feliz com você. Então, irmãos, eles sabem rolar os vídeos, eles sabem jogar os joguinhos, eles sabem diversas coisas que eles aprendem na escola, inclusive o desenrola, bate e joga de ladinho. Então eles sabem ouvir uma musiquinha, cantar um louvor, eles sabem, não se subestimem, eles sabem. E aí você pode falar, Daiane, você falou, mas meu filho já é grande, meu filho já é adulto, já é jovem, já perdi o tempo. E aí, para encerrar, então, nós vamos ver o último versículo, que é em 2 Timóteo 4, 2. Eu vou ler já aqui a minha versão. Diz assim: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Então, para você que o seu filho já passou dessa meninez que a Bíblia diz, que o tempo de ensinar é nessa meninez, para a gente encerrar, eu queria dizer para você, nunca é tarde para plantar. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo. A Bíblia diz que o tempo certo para a gente ensinar é quando eles são crianças. Então, seja no tempo certo ou não, nunca desista. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Nosso objetivo como pais, irmãos, é conduzir os nossos filhos para cumprir o propósito que Cristo tem para eles. Quanto mais cedo nós sabemos qual é o propósito que Deus tem para os nossos filhos, nós conseguimos agir de forma intencional. Sejamos intencionais em oração na vida dos nossos filhos. Oremos por eles. Nunca desistamos deles. Nunca é tarde para você plantar a palavra de Deus na vida do seu filho. Então, seja exemplo. Tenha paciência. Muita, muita e muita. Não abra mão da disciplina. Saiba estabelecer os valores, as regras na sua casa. Ame Ele incondicionalmente e nunca deixe de falar de Deus para o seu filho.
seja no tempo ou fora do tempo. Era isso que eu queria dizer para vocês essa noite, que o Senhor possa nos ajudar nessa difícil missão de conduzir os nossos filhos a Cristo, de levarmos os nossos filhos aos pés do Senhor. É difícil, é um trabalho árduo, mas eu creio que Deus nos dará a colheita e a recompensa. Amém.